recebendo nesse momento aqui o presidente da Câmara de Vereadores do município de Jeremoabo, Carlos Henrique Cacá de Sons, também o advogado, né, Idalécio. E com eles a gente vai conversar a partir de agora, muitos problemas desde os últimos dias na Câmara Municipal de Vereadores. Ontem esteve aqui o vereador Zé Miúdo, né, trouxe a sua versão juntamente com o advogado Jadson Nascimento, trouxe a sua versão, e hoje também, né, como de praxe aqui na emissora, a gente vai ouvir o outro lado. Boa tarde, Cacá. Boa tarde, Adalberto, boa tarde, Luiz, boa tarde, Murilo, e boa tarde a todos os nossos ouvintes, né? Infelizmente, Adalberto, estamos aqui hoje para tratar desse assunto, né? Que eu já disse ontem na Câmara, na sessão, que queria encerrar, mas como estou sendo obrigado a estar aqui para prestar esclarecimentos, porque fui citado aqui ontem por várias vezes, então vamos esclarecer alguns pontos. Doutor Idalécio, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Murilo. Deixar também aqui boa tarde ao proprietário da rádio, meu ídolo, doutor Antônio Manuel, de Carvalho Dantas, que é um grande empreendedor desse município. E boa tarde aos ouvintes, né, da Jeremoabo FM, que devem estar na curiosidade de saber como é que vai findar aí esse emblema, né, da suspensão das sessões do vereador Zé Miúdo, e das alegações também que ele fez aqui ontem, de certa forma, ferindo a imagem do presidente, de alguns vereadores, de alguns servidores da Câmara Municipal. E a gente vai tratar desse assunto, né? Não é assunto que a gente trata com muita felicidade, que a gente também não espera conduta ruim de ninguém, mas é um assunto que a gente é obrigado a tratar e é obrigado a explicar à sociedade, porque o homem de bem, ele tem, pelo menos, o respaldo, né, de explicar à sociedade a conduta dele. O Cacá vai explicar aqui que a gente acredita muito na conduta dele como gestor. Muito bem, mas vamos começar do início. Bom, presidente, o que é que aconteceu naquela sessão onde tudo veio à tona, né? Segundo ele explicou, que começou com o vereador Bino, que citou um caso da vida pessoal. Exatamente, Adalberto. Na sessão do dia 8, né, o vereador Bino, uma sessão antes, eles tiveram um pequeno debate. Ele, o vereador Zé também, falando que o vereador Bino, quando era da situação e tal, não fez nada. E aí Bino, como não tinha mais a vez de falar, escutou e guardou para a próxima, né? E aí começou a falar os atos dele e no final da sua fala, ele puxou aquela questão do vídeo, que eu acho que toda Jeremoabo sabe, e tal, e falou do vídeo, que o presidente era para tomar providência. Quando ele terminou a parte dele, eu fui e disse: olha, vereador Bino, eu não posso fazer isso. É questão pessoal de cada vereador lá fora, cada um faz da maneira que quer. Então, e aí, beleza, disse a ele o que eu pensava e tal. Inclusive, na lei orgânica diz que a gente também pode abrir a conduta do vereador, mesmo fora da Câmara, a Câmara pode, entendeu? Deixa eu só... Mas, enfim, depois o doutor Alessio vai falar dessa parte. E aí, quando menos espero, ele entrou, deu os agradecimentos dele e partiu para a mesa da Câmara, dizendo que lá, não, ele tem que explicar aqui, vereador Bino. É a questão de lavagem de dinheiro, é a questão de combustível, o mau uso dos carros e tal e tal. Aí eu, poxa, eu defendi o cara agora e o cara se virou contra mim. Mas, enfim, eu, de pronto, quando peguei, escutei o que ele falou, não reprimi nada. Eu poderia fazer isso, que a lei orgânica me permite fazer, reprimir no momento, mas eu não deixei ele falar. Disse que ia provar, que tinha tudo, que isso aí ia ver. Beleza, deixei ele bem à vontade. Ele foi bem à vontade. E ele não disse, igual ontem aqui, ele disse que existem indícios. Mas no dia lá na Câmara ele falou que era corrupção e lavagem de dinheiro. Tá bem claro, tá gravado, tem aí tanto a rádio como lá nos nossos arquivos, que ele disse isso. Então eu, como presidente da casa, disse a ele que ele teria que provar, abrir um processo no Conselho de Ética, quebra de decoro. Os meninos se reuniram, os 4 membros, ele faz parte, mas como ele é um dos investigadores, não pode fazer parte dessa investigação. Os meninos de pronto sentaram, o presidente Erics, que é o presidente da comissão, o relator Domingos, Dedé, que é membro, e Zominho, da Sirica também, que é membro. Sentaram os 4, disseram, não, vamos pedir a ele, já que ele disse que tem, vamos pedir a ele que ele mande para a gente analisar as provas que ele disse que tem. Assim fizeram. Comunicaram a ele, deram o prazo de 24 horas para ele apresentar as provas. E não veio provas. A defesa dele, o doutor, depois que tem mais conhecimento do que o jurídico, vai dizer
Ele disse lá, o que ele mais disse foi que eu estava perseguindo ele. Como é que eu estou perseguindo ele, se ele que me chamou de ladrão? Se ele que chamou todos os vereadores de corruptos? Então, são esse tipo de coisa que a gente não pode aceitar. Não pode aceitar, de forma alguma. De forma alguma. E ele falou aqui várias coisas ontem, quando ele falou na questão mesmo do recesso da Câmara. Pô, vereador, pelo amor de Deus. O senhor tem que ou estudar mais ou pedir orientação a alguém. O recesso da Câmara é das sessões, é do plenário. A Câmara não para, a Câmara não fecha. Ela continua da mesma forma. Ela continua abrindo das 8 e fechando às 13. Entendeu? No mesmo trabalho. Só não tem a questão das sessões. É só isso. E bem sabe ele que o vereador não para. Mesmo estando com esse recesso, pode ver. Você já viu o vereador parar? Às vezes dizem, por que esse recesso? Nós não temos R$1 para viajar. Para que esse recesso? Os vereadores mesmo comentam. Então, assim, ele procure estudar mais ou peça orientação a alguém. Porque vim falar um fato desse. Aí veio falar do combustível. Aí foi pior ainda a explicação dele. Quando ele falou que um carro rodava uma nota de 17, ou foi 18 mil que ele mostrou aqui, disse que ia deixar, e que tinha um carro que rodava R$1.000 por dia. Ô, vereador, se nós temos 5 carros, um só está gastando 1.000 por dia. A nota deu 18 mil, que ele disse. Que realmente foi essa nota, de 18 mil. E se você vamos botar que esse carro rodou 15 dias no mês, a R$1.000 vai dar o quê? Já deu 15, não foi? E os outros carros não rodaram não também? Então a conta dele não fecha. Ele não disse aqui nada com nada ontem. Agora ele disse, ele pontuou aqui, vereador, que o carro é utilizado para outros fins. Sim. Que não é permitido e o carro é para utilizar apenas para fiscalização. Exatamente. Em 2021 e 2022, ele era meu vice, todos aqui são conhecedores. E eu tive a curiosidade, porque ele é assim, eu vou explicar como é a questão do carro. O vereador faz um requerimento para a presidência informando Salvador. Pronto. Se o carro estiver disponível, eu autorizo. Entrego o carro abastecido. Eu não vou perguntar o que é que o vereador vai resolver em Salvador. Entendeu? O vereador, a partir do momento que ele sai com o carro da Câmara, a responsabilidade é toda dele. Não é minha. Porque ele é um parlamentar e sabe dos seus deveres. Então eu tive a curiosidade de puxar lá em nossos arquivos. Aí tá aqui. Tá aqui. Aqui, vereador. Assinado por Vossa Excelência, o ano de 2021. O tanto de viagem. Você perguntou a ele, ele só disse que não sei o quê, mas não disse bem. Por que não disse? Tá aqui, 21. Tanto de viagem dele aqui. Tem viagem para Salvador, tem viagem para Petrolina, tem viagem para Aracaju, tem viagem para Antas. Um bocado de lugar aí. Se você quiser, eu deixo a copa aqui, Roberto. Para depois eu refrescar a memória dele, que eu acho que ele esqueceu. 2022. Mesma quantidade de viagens. Todas dele, assinada por ele, viu? Tá aqui a assinatura aí. Não é minha, não. Ele pedindo o carro e eu de pronto, atendi. E não só ele. Qualquer vereador lá. Adalberto, hoje eu estou presidente. Eu estou. Eu não sou o dono daquilo, não. O que tem para um lá é para todo mundo. Pra você ter uma ideia, eu vou para Congresso, levo todos os vereadores, as outras câmaras ficam bestas. Diz, rapaz, você traz todo mundo, direitos iguais. É para o vereador aprender, conhecer as coisas. Então, assim, aí ele alega que eu sou arbitrário, me chamou até de Xandão aqui. Mas não, vereador, você sabe que eu não sou. Agora, eu não vou aceitar, nem por ele, nem por ninguém, que venha dizer ou tentar colocar na cabeça das pessoas que está tendo roubo na Câmara, de forma alguma. Porque é bem categórico, ele foi categórico quando disse, né, achou exorbitante os gastos mensais com combustível. Sim, né? sim. Os vereadores requerem o carro, eu de pronto. Tá lá as notas no TCM, quem quiser olhar, não devo. Então todos os vereadores, está lá, tem todos os requerimentos, igual esse aqui. Todos têm quem solicita, tem que ser nesse padrão. Tá todos lá e pode ter certeza. Ele disse que vai me denunciar, no dia que denunciar eu vou mostrar o doutor aqui, doutor. O vereador me pediu o carro, tá aqui. Ele assinou. Agora o senhor chama ele e pergunta o que foi que ele foi fazer lá. Entendeu? Exatamente. Então é dessa forma. Uma outra reclamação, Cacá, foi com relação que o senhor utiliza o carro fora do expediente de trabalho. Então, Adalberto, assim, o carro da presidência, ele é bem claro, né? A questão do presidente,
ele tem essa prerrogativa de o carro, por exemplo, o prefeito, mesma coisa, o prefeito tem o carro à disposição dele. Então, assim, nós também da presidência temos. Eu tenho o meu carro particular para mim, para um aniversário, para um casamento, eu tenho o meu carro, vou no meu carro. Agora, a serviço da Câmara, nada mais justo do que eu estar com o carro da Câmara. Eu não vou colocar o meu carro para ir, porque eu nem posso abastecer o meu, porque tem que contabilizar no carro da Câmara. Então, hoje, para você ter ideia, nós temos 5 carros. Quando eu cheguei lá, tinha 2 carros. Hoje nós temos 3. Ou temos 5. Comprei mais. Temos 2 locados e tem um agora que eu comprei. E até o final do meu mandato eu quero ver se eu compro aí mais uns 2 para dar um suporte maior, não só para os vereadores, mas para o trabalho também da Câmara. Agora, vereador, por que o senhor não economiza dinheiro para sobrar no final do ano, como já fez alguns? Verdade. Eu trouxe aqui, Adalberto, depois desse comentário dele, eu vou deixar até a cópia aqui com você. Hoje a nossa Câmara, graças a Deus, e assim, é um trabalho não só meu, mas de todo. Eu tenho uma equipe lá. Hoje eu tenho um jurídico, hoje eu tenho um pessoal de contabilidade, e todos fazem parte da Câmara, na verdade, o corpo da Câmara. Não é só o presidente. E hoje, graças a Deus, nós temos aqui um saldo. Já paguei salário de todo mundo, tá pago. Já paguei metade do 10º. Comprei esse carro, comprei mais algumas coisas, porque tem isso também. Não é só, ele só fala de receita. Aqui entrou tanto. Ele falou aqui, entrou não sei quantos milhões. Mas tem um gasto. Nossa Câmara na região, eu acho que é pioneira na questão de INSS. Nós pagamos rigorosamente o nosso INSS. Pode consultar quem quiser. A Câmara de Jeremoabo é exemplo na questão de pagar o INSS em dias. Ao contrário da Prefeitura. Ao contrário da Prefeitura que não se paga. E hoje tem uma dívida de milhões. Entendeu? Então hoje a Câmara tem isso. E nós temos um saldo, Adalberto. Pagamos agora em junho, metade do 10º, de todos os funcionários, de todos os vereadores. Pagamos terço de férias, pagamos férias. E nós temos um saldo ainda de R$ 436.040,29. Então, para ter isso aqui, tem que ter organização, vereador. Não é só pegar o dinheiro e gastar por gastar. Entendeu? Tem que ter organização para chegar a esse ponto. É porque ele disse que as despesas, ele colocou aqui, sim. Vereador. Não, eu acho que ele chegou aqui, eu chegar aqui e dizer que eu gastava X, sim, e com o senhor está gastando muito mais. Eu acho que ele pensou que eu estava devendo na praça. Não, vereador. Hoje a Câmara de Jeremoabo, não só hoje, já vem de um certo tempo, os outros colegas que passaram lá também fizeram isso. Tem crédito onde você pensar, Alberto. Onde você pensar, todo dono de comércio, se você perguntar se quer vender, a Câmara quer. Então isso é importante, isso é muito bom. Diferente da Prefeitura, né? E diferente da Prefeitura. Hoje não teve aula. Eu não provo, mas os bastidores de rua é que o posto que a Prefeitura fornece à Prefeitura trancou por falta de pagamento. E aí? Trancou, então não teve aula. Não teve aula, os ônibus não foram buscar os alunos. Diz que a aula ia ser online. Ia ter uma inspeção na escola. Transporte escolar está com pagamento atrasado. Entendeu? Também. Está atrasado. Notório, na verdade. Tem a questão do pessoal da limpeza, enfim. Então, eu quero dizer a ele que a Câmara existe organização. Está aqui, ó. Um saldo. O salário é dia 20. Aí, às vezes, eu digo, não, vamos pagar dia 10. Tem dinheiro. Paga logo. Paga aí. Entendeu? Então, isso é ter organização. Então, você não pretende deixar dinheiro ou repassar a sobra para a Prefeitura? Até poderia fazer isso. Se eu visse por parte da Prefeitura uma responsabilidade por parte do prefeito, que eu não vejo. Eu vou ser bem sincero a você, que eu não vejo. Ele falou aqui em Chaves, que Chaves deixou dinheiro e tal. Beleza. Na época de Chaves, vereador, eram 9 vereadores. Não tinha assessor. Hoje tem. Nós temos assessores, inclusive que foi reajustado por mim. Hoje um assessor ganha um salário até bom, mais de um salário mínimo. Entendeu? Hoje nós temos a questão dos assessores, tem a questão de 10º, que não tinha. Nós temos 13º, nós temos férias. Não se tinha isso. Entendeu? Na época de Chaves. Não estou dizendo aqui que ele foi um excelente presidente e ajudou bastante. A Câmara deu uma visão muito ampla da nossa Câmara. Mas eu quero dizer que o tempo de Chaves é um e hoje é outro. É totalmente diferente. Os gastos, as questões mudaram muito de lá para cá. Questão de compra, tudo aumentou, na verdade, né, Adalberto? E assim, hoje, na época de Chaves tinha um carro. Hoje nós temos 5. Então são coisas que vêm, claro, evoluindo.
Por exemplo, o plenário, a gente deu como é que se diz? Uma incrementada. Nós hoje temos 2 televisões para uma questão de YouTube. Tem a própria rádio, que foi... Bino foi quem começou e a gente manteve para dar visibilidade aos vereadores nas suas falas, entendeu? Então são uma série de coisas que tem e que com o tempo vem aparecendo coisas. Por exemplo, apareceu agora esse ano a questão do trabalho, que tem que ter uma inspeção do trabalho e tal. Também, entendeu? Então isso é gasto, que não era esperado por ninguém. Então a gente tudo... Diga você, Adalberto, a Câmara de Jeremoabo hoje é padrão. Ela não deixa nada a desejar, graças a meu bom Deus, e eu peço que continue assim. Então a pessoa vinha aqui falar o que quer, fica difícil. Ele fala na questão dos combustíveis, e assim, ele tem denúncias conosco, nessa linha de combustível. Porque ele viu, ele esteve lá com a gente no pátio, viu o carro sem motor da prefeitura sendo abastecido, viu o ônibus em pandemia sendo abastecido, entendeu? Então é totalmente diferente de uns carros que estão rodando. E está aqui, do jeito que eu lhe disse. O padrão lá é esse. O requerimento é feito, é pedido e a gente atende. Na medida do possível, claro. Bom, agora outra questão, já mais voltada aqui para o doutor Idalécio, é com relação à punição, né, que não teria amparo legal para que houvesse essa suspensão ao vereador, que ele, por conta da imunidade parlamentar, eu gostaria de... É verdade, Adalberto. Eu imagino que grande parte da população da nossa cidade, ela não tenha conhecimento assim, técnico do que seja a imunidade do vereador, né? O que é a imunidade parlamentar? Veja, a imunidade, ela é uma garantia do cargo, não é da pessoa. Para que eu exerça a função de vereador, eu tenho que ter pelo menos uma liberdade para fazer críticas, por exemplo, a uma gestão, para ir num hospital, cobrar que se seja bem prestado o serviço público. Mas a imunidade, ela não pode ser uma carta em branco, um cheque em branco para um meliante via cometer crimes, via fugir do padrão que a sociedade espera de um cidadão e principalmente de um político. Porque as pessoas têm lá uma ideia de que o político ele tem é uma classe desmoralizada. E a legislação ela não permite que o político adote uma postura sem moral, sem ética, né? Sem base, né? Sem respeito. A conduta da Comissão de Ética da Câmara de Jeremoabo em suspender o vereador Zé Miúdo, a meu ver, tem fundamento no regimento interno, porque o regimento interno prevê, né, a instauração de processo ético quando alguém quebre o decoro parlamentar. Por que ele quebrou o decoro? Ele disse que na Câmara tinha corrupção. Foi dado a ele o prazo para provar onde era que tinha corrupção na Câmara. Cadê Zé Miúdo? Não trouxe. No prazo, ele apresentou uma defesa que, diga-se de passagem, uma indefesa, né? Na verdade, deixaram de defendê-lo para dizer que ele estava sendo perseguido. Perseguido por quem? Né? Porque lá, na Câmara, são 7 vereadores de oposição, liderados pelo presidente Kaká, e 6 vereadores ligados ao prefeito, de onde se enquadra lá o vereador Zé Miúdo. Os outros 5 vereadores ligados ao prefeito nunca foram suspensos. Não é verdade, Kaká? Exatamente. Nunca foi suspenso um vereador ligado a Deri. E já tivemos lá diversos embates, né? Situações, mas quando essa chamada responsabilidade, as pessoas têm o bom senso de assumir ou que errou, ou de chegar com a verdade. E Zé Miúdo colocou a imagem de toda uma Câmara, de 13 vereadores, de 13 cidadãos que foram votados pela população de Jeremoabo, para estar ali exercendo um mandato representando o povo da nossa terra. Eles não estão ali representando interesses pessoais, ele estava ali representando o povo do nosso lugar. E o povo, ele não tá pagando o salário de Zé Miúdo para ele lançar no plenário é uma mentira. Na Câmara, a gente fez o levantamento, gasto uma média de R$17 mil de combustível por mês. Uma média, mês. São 5 carros. Faça a conta de R$3.500 por carro por mês para serem usados por 13 vereadores. 13 pessoas usando 5 carros
para gastar 17 mil reais. E fora os serviços... Para o cara vir me falar em plenário, e aqui nos microfones da rádio, que eu digo, até antecipo, que será instaurado um novo processo ético para se apurar a necessidade de suspendê-lo novamente. Porque ele achou pouco ter mentido na Câmara, veio mentir no rádio. E o mandato dele não está a serviço da mentira. Entendeu? Eu não sei quem patrocina esse tipo de situação, né? Mas o mandato dele não está a serviço da mentira. O mandato dele é do povo. Então ele tem que respeitar, pelo menos, as regras de boa convivência e trabalhar, pelo menos, com prova e com verdade. Ele quis dizer... Vou tomar um copo d'água aqui. Que os vereadores de oposição, quando denunciam o prefeito Deri, falam lá de situações de corrupção, né, Cacá? E tal, de que ele só fez esse tipo de insinuação. O presidente Cacá não responde uma denúncia, teve todas as contas aprovadas até os dias de hoje, não responde uma ação penal, não teve sigilo bancário quebrado, não tem pedido de condenação em prisão, e todos esses exemplos que eu dei, Deri tem. Tem conta rejeitada, é ficha suja, né? É ficha suja. Tem pedido de quebra de sigilo bancário deferido pelo desembargador do TJ para investigar para onde é que está indo o dinheiro, que se gastava 100 mil reais por ano em peça de veículo. E quando ele assumiu que o sobrinho dele, pretense candidato a prefeito dele, passou a vender peça, ele está gastando 1 milhão por ano, como é que ele aumentou de 100 para 1 milhão? Então tem indícios fortes, inclusive reconhecidos pela Justiça. Tem pedido de disponibilidade de bens por fraude no transporte escolar, tramitando na Justiça Federal. Tem pedido deferido pelo juiz de indisponibilidade de bens contra Deri, porque ele comprava combustível no posto dele. O prefeito comprando combustível no posto dele, né? É uma situação muito imoral, que as pessoas precisam realmente saber. E não só lançar o vento, a Câmara está tendo lavagem de dinheiro no combustível, Zé Mildo. Tenha consciência. Sente pare a cabeça, deita a cabeça no travesseiro e assuma que errou, porque você está desmoralizando não só você, né? Não só a sua figura. Você está tentando desmoralizar 13 vereadores eleitos pelo povo de Jeremoabo. E a comissão de ética, o jurídico, toda a estrutura da Câmara não está à sua disposição para aguardar que isso aconteça. Todas as vezes que você errar, você será punido com todos os rigores da lei. Quando você erra uma vez, a punição é de 8 dias. A segunda vez, talvez a punição possa vir maior. Não é verdade? Porque o que o Dr. Jadson falou aqui ontem, eu não queria nem citar o nome dele, mas inevitavelmente ele foi promovido de procurador do município a presidente do Republicanos, né? Teve uma promoção aí, foi removido da procuradoria do município, mas agora é presidente do Republicanos. Tem, de fato, uma grande importância no município, Dr. Jadson. E aí ele disse ontem aqui que foi uma irresponsabilidade de se aplicar essa pena. Então, doutor, eu gostaria de entender qual a postura que deveria ser adotada pela Câmara, né? Quando um vereador lança no plenário uma mentira, é dada a ele a oportunidade de provar que a sua mentira poderia ser uma verdade, ou pelo menos tinha um indício de ser verdade. Ele não prova, mantém a postura, né, errada, indecorosa, ferindo, inclusive, a prerrogativa da imunidade parlamentar. Porque a imunidade é por votos e palavras, mas você não pode sair por aí ferindo a honra de ninguém com base na imunidade. Tem um limite, tudo tem um limite. A imunidade não é prerrogativa para meliante. Entendeu? A imunidade não é prerrogativa para criminoso. Outro caso, por exemplo, de quebra de decoro, é quando o vereador é acusado de receber vantagem para dar um voto na Câmara. Tem lá um projeto de lei para ser votado e o vereador é acusado de receber vantagem para dar um voto no projeto. Eu não sei se a sociedade de Jeremoabo sabe, mas teve vereador lá na Câmara que ouviu empresário ligado ao prefeito e falou no plenário. Eu não estou falando aqui, a fala não é minha, a fala do vereador Érix Ribeiro de Jesus Varjão, que ouviu de empresário ligado ao prefeito, que foi pago pelo empresário ao vereador Zé Miúdo certa quantia para aprovar um projeto de criação da Secretaria de Esportes, que era do interesse do prefeito. Estou correto, Cacá? Não foi falado isso no plenário? É uma forma de quebrar o decoro também. Que naquela época não foi nem instaurado processo ético. Mas tinha elementos para isso. Aí a Câmara vem relevando as condutas do vereador, mas chega um momento que tem que se impor um limite. Tem que se impor um limite para poder até as atividades
continuarem com harmonia e tal, e para que a sociedade passe a respeitar, continue respeitando o político e a instituição Câmara de Vereadores. Porque senão vai acabar perdendo o respeito. Então, doutor Jadson, eu queria lhe deixar aqui a informação de que a imunidade ela não é plena, ela não pode ser utilizada, a imunidade do cargo de vereador, não é do vereador Zé Miúdo, né? Porque ele está vereador até o próximo ano, ninguém sabe se ganha a eleição, então fica para o cargo de quem ganhar, né? É do cargo, para que a pessoa exerça o cargo de vereador com liberdade e não praticando crimes, e não ferindo a honra, e não enganando as pessoas, lançando mentiras. É porque entendeu? O que a gente ouviu aqui, pelo menos aqui o advogado doutor Jadson disse que não tem fundamento para punir por conta dessa imunidade parlamentar, né? Que não há subsídios para que ele seja punido, inclusive entrar com mandado. Inclusive, ele já ajuizou o mandado de segurança. A Procuradoria da Câmara já se manifestou no próprio mandado de segurança. E assim, não queria falar nesse assunto, mas a gente é obrigado a falar, porque a gente está falando da conduta indecorosa, antiética, desrespeitosa, vergonhosa de um cidadão que foi eleito pelo povo. A gente está falando dessa conduta que foi analisada pela Comissão de Ética, não foi por mim, que eu não sou da Comissão de Ética. Sou jurídico. De um vereador, pela segunda vez, ter postado em suas redes sociais vídeos de sexo explícito, que para mim não interessa se é sexo heterossexual ou sexo homossexual. É porque, de fato, é ilícito postar em suas redes sociais esse tipo de coisa. E ele é um vereador. Ele representa a coletividade. Por isso que o vereador Bino criticou ele. O vereador Bino não criticou ele, doutor Jadson, porque o sexo era homossexual, não. Criticou ele pela ilicitude de publicar vídeos de sexo nas suas redes sociais, no seu status do WhatsApp, para que diversas pessoas visualizassem. E essa não é, de fato, uma conduta que, mesmo fora da Câmara, se espera de uma pessoa que foi escolhida por seus pares, pelo povo de Jeremoabo. Infelizmente, a pessoa comum, uma pessoa de bom senso, não publica isso. E não é o que se espera. Por isso que o vereador Bino citou essa situação. E eu entro aqui em defesa dele, da fala dele, que ele não agiu com homofobia. Que para mim, e também imagino que para o vereador Bino, qualquer forma de amor, qualquer forma de relacionamento é válida e tem que ser respeitada. Agora, publicar esse tipo de situação de forma explícita no status do WhatsApp, de fato, mancha inclusive a imagem da Câmara. Né? O que está acontecendo para ter um vereador publicando isso? Porque o vereador ele não é uma pessoa comum. Ele está investido de um cargo de representação, um cargo inclusive de se fazer lei, né? De se redigir lei para poder vigorar no município. Exatamente. Só nessa linha, Adalberto, aí que o doutor Idalécio falou, na questão do prefeito, já responde por vários processos, e mesmo assim, nós com toda essa questão de coisa, a gente não chega e chama o cara de ladrão, sem apresentar pelo menos um indício, entendeu? Acho que não pode ser assim. Por exemplo, se a gente denunciou o prefeito por conta do combustível que estava abastecendo no posto dele. Mas eu não posso chegar e acusar que ele roubou a gasolina, por exemplo, que a gasolina que foi abastecida dos 2 milhões e tanto, ele botou no bolso. Eu não posso fazer isso. Quem vai dizer é a justiça. A nossa parte como legislador é fiscalizar. A gente viu o erro, tá aqui, ó. Doutor, tá aqui. O senhor agora é com vocês. É MP federal, e assim, federal. Eles é quem vão dizer. E no caminhar da carruagem está aparecendo as evidências que realmente existe o erro. Tanto o erro é reconhecido em relação a, por exemplo, essa situação do prefeito comprar, né, combustível no próprio posto a prefeitura comprar combustível no posto do prefeito. O erro é tão reconhecido que o Ministério Público Federal ajuizou uma ação penal onde se pede a condenação em prisão do prefeito. Então, assim, para que um órgão do nível do Ministério Público Federal, em segundo grau, venha se pedir uma condenação do prefeito em inelegibilidade, perda de cargo, prisão, é porque, de fato, tem indícios, tem justa causa. Para uma ação penal, pelo menos começar, ela tem que ter justa causa, tem que ter elementos mínimos, né, de que ocorreu algum crime, de que ocorreu um injusto. Só com relação, eu publiquei até essa matéria, né, com relação à questão do transporte. O transporte, o juiz federal, né, determinou o retorno, né, da disponibilidade de bens. É do combustível. Não, foi do combustível. Do transporte, o Ministério Público Federal pediu a indisponibilidade dos bens do prefeito também e está concluso para adesão do magistrado. Mas pediu com fundamento em quê?
em diversas provas de que a licitação foi fraudada, Só. que estão lá juntas no processo, em comprovações de que, por exemplo, existiam linhas que não Linhas funcionavam, linha fantasma. A gente foi na Pintada, redigiu uma ata notarial, e não tinha nem casa. Se pagava uma linha de R$6.000 por mês, enquanto muita gente de Jeremoabo passa necessidade. Enquanto muita gente de Jeremoabo passou sede com o poço quebrado. Entendeu? Foram milhões de reais pagos e agora investigados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, que poderiam ser utilizados em proveito do povo da nossa terra. A gente não está aqui jogando palavras ao vento, como o vereador Zé Miúdo. Tem documentos comprobatórios, tem ação penal ajuizada por órgão competente, tem rejeição de contas no Tribunal de Contas, tem multa aplicada pelo Tribunal de Contas, tem bens indisponíveis, tem pedido de prisão. Então, assim, a situação que a gente alega existir do prefeito de Jeremoabo é uma situação totalmente excepcional. Nunca na história do município de Jeremoabo, em 100 anos de existência, houve quebra de sigilo bancário do prefeito e da sua família. Só com Deri. Bom, Cacá, e agora qual vai ser a postura da Câmara com relação a todo esse episódio? Então, Adalberto, da minha parte, eu já me dou por satisfeito. Já teve a punição, eu creio que... Mantém a punição? Não, a punição está mantida, E inclusive, espero... Sim, eles entraram com o pedido, como o doutor falou, a gente também já fez a nossa alegação lá. E, assim, espero que o vereador repense e venha com outra postura, porque se vier da mesma postura, com as mesmas acusações, nós teremos que tomar providência. E só aqui, Adalberto, lembrando uma coisa que ele falou, que eu comprei um carro para mim andar, mas o carro não é meu. Quando eu sair de presidente, o carro vai ficar lá para casa. Não é meu, não, o carro. Eu sou testemunha. Que fique bem claro, porque ficou parecendo que eu tinha comprado um carro com dinheiro da Câmara para mim. Quando eu sair, eu vou levar o carro para minha casa. E não é bem assim. O carro é patrimônio. O carro é serviço. Eu usei o carro, fui na Polícia Federal. O vereador Chaves para também levar já a documentação, usou, o vereador Neguinho. E o carro está lá no carro da Câmara. E o carro está à disposição. Está à disposição do vereador. Assim, faça esse requerimento que a gente, de pronto, se estiver livre, não tem problema algum. Tudo bem, mais alguma coisa que vocês queiram pontuar? Não, só agradecer mesmo e espero não voltar aqui com esses temas, né, Luiz? Espero que a gente volte aí com outros temas. Que a Câmara volte a uma harmonia. Ontem mesmo rolou um atrito entre o vereador Jair e o vereador Hélio, ainda parentes, né? Então fica assim um clima chato, as pessoas mandam mensagens dizendo, rapaz, a Câmara tá um negócio feio. Existem pessoas que gostam desse clima quente, que gostam de ver o circo pegar fogo, mas muitas pessoas, de bens principalmente, não gostam daquele tipo de atitude, de vereador tá xingando vereador, porque lá nós estamos para legislar, lá nós estamos para fiscalizar o executivo. E que fiscalize também o legislativo sem problema. Agora, vir acusar sem provas, isso eu não vou aceitar. A questão de acusar sem prova é um ato até que ofende até a própria imunidade parlamentar. Porque, veja, a imunidade parlamentar, que o doutor Jatos falou tanto aqui ontem, e assim não descreveu o que seria, eu vou descrever para vocês, é a garantia do cargo de um deputado, de um vereador, poder fiscalizar e ter a liberdade de fiscalizar, a liberdade de criticar. Mas uma liberdade consubstanciada em verdade, consubstanciada em prudência, né? Na realidade, e não consubstanciada em enganar as pessoas, porque democracia não é enganar ninguém, pelo contrário, é o inverso. Inclusive tem vereador que vai para cadeia, tivemos aqui Ribeiro do Pombal. Exatamente. Democracia não é enganar ninguém, não é lançar mentiras à análise da população, achando que vai enganar as pessoas de que está havendo lavagem de dinheiro, corrupção e tal. E que pode tudo. Denuncie, vereador, nos órgãos competentes. Agora aguarde que se sua denúncia for julgada improcedente, as providências de reverso vão ser tomadas contra você. Porque a gente não está aqui para esperar a pancada de quem quer que seja e receber a pancada indevida, né, na hora que você pensar. Mas denuncie, a gente está aguardando. Está aguardando que você denuncie. Agora não fale que houve corrupção sem existir, porque senão vai ser tomada novamente outra medida no Conselho de Ética contra você. Né? O povo de Jeremoabo não merece ficar ouvindo mentira com substanciada imunidade parlamentar. Porque a imunidade é outra coisa. Né? A imunidade está atrelada à democracia. E democracia não é mentir para ninguém. Então, assim, e finalizando a entrevista, queria agradecer o espaço aqui a Adalberto, a Luiz, falar como Cacá, que a gente não espera voltar aqui para tratar desse assunto, até porque eu, particularmente, tinha uma ligação, até hoje tenho, muito boa com o vereador Zé Miúdo, na campanha passada andamos muito juntos e tal, e acredito na pessoa dele, imagino que ele esteja mal orientado, mal assessorado, ou até mal acompanhado, né? A gente não sabe, e que ele reflita de fato sobre essa conduta,
que a gente volte aqui para falar de coisa boa, né? Em relação a Jeremoabo, que as coisas melhorem, que as aulas voltem a ser presenciais, que o combustível seja pago e tal, que os postos voltem a funcionar, que tenha gás no hospital, que hoje não tem, e dentre outras coisas que a gente espera que melhore no nosso município, viu? Obrigado, Adalberto, Luiz, Antônio Manuel e aos ouvintes da Jeremoabo FM. Adalberto, eu mais uma vez agradeço aqui, mandar um abraço, né, para o proprietário, o senhor Antônio Manuel, tenho certeza que está na escuta aí. Tá me devendo um almoço aí já tem mais ou menos um mês, né? Vamos ver se ele paga. E aí um forte abraço a todos vocês. E não tinha visto meu amigo Luiz ainda, rapaz, de quarta pra cá. Aí tá vendo ele agora. Então, no mais, agradecer a vocês aqui da Jeremoabo FM. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Só pra não deixar de falar, Chaves me mandou uma mensagem aqui, informando que na época dele tinha assessor e tinha carro e tal, mas o combustível era, tipo, na época, R$2. Sim, sim. O salário do assessor era bem mais barato. Então, por isso que a despesa realmente é maior, mas a Câmara tem caixa, né? A Câmara sim. Quase R$500 mil aí em caixa, com salários em dia, INSS em dia e tal, e respeitando todos os direitos dos servidores, dos vereadores. Tudo bem, a gente agradece. Muito obrigado. Aqui o espaço é de todos, né? Ouvimos uma parte ontem, estamos ouvindo a outra hoje. Tem agendado aqui na próxima semana que 2 vereadores, um deles, acho que Jairo do Sertão, o outro não sei ainda quem é, está faltando confirmar, para falar aqui no programa na próxima sexta-feira. Amanhã a gente vai conversar com o secretário de Pedro Alexandre, né? A gente vai adiantar no programa dos secretários, vamos falar da final do campeonato. Vamos falar, cadê aqui? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vamos falar da final do campeonato, vamos falar da festa do vaqueiro, né? Da missa do vaqueiro, vamos falar aqui de outras, aqui, tá aqui. Ah, tá. É o secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Ives Andrade. Amanhã vai conversar conosco sobre a Lei Paulo Gustavo, festa do vaqueiro, aí do vaqueiro de Malhada Nova, sobre o Campeonato Municipal de Futebol, entre outras coisas. A gente conversa amanhã a partir das 12h30. Vamos para o intervalo comercial, Luiz? Rapidinho a gente volta já.